Muito bem, pessoal, começando mais um episódio aqui do Xadrez Eleitoral. Eu, Jonatas Manhães, consultor de marketing político há mais de 10 anos, junto do meu amigo de bancada, Gabriel Peixoto, aqui, a gente vai dar início ao nosso novo episódio. E o nosso convidado de hoje nada mais é do que o nosso colega de trabalho, consultor de marketing político, escritor e professor, é diretor executivo da República do Marketing e autor de 4 livros na área do marketing político. Seja bem-vindo, Darlan Campos. Muito prazer, meu irmão. Obrigado por você estar aqui conosco aqui hoje. Jonas, Gabriel, quero agradecer demais o convite, uma alegria poder estar aqui falando de um tema que a gente tem dedicado a nossa vida, os nossos anos de estudo, de vivência profissional, que é o marketing político, dessa paixão nacional que é a política, né? Bom demais. Gabriel, a gente desenvolveu, né? É bom para a gente poder sempre falar nos episódios um pouco sobre o xadrez eleitoral, como partiu dessa ideia, né? E a gente estava, antes de começar aqui o nosso programa, conversando exatamente sobre isso, sobre essas estratégias. A gente sabe que 2026 é um ano eleitoral, então o ano que antecede, o ano ímpar, é o ano de maratona, de pré-campanha, e a gente está nessa corrida já pré-eleitoral para o ano de 2026. Então, dá uma síntese para a gente aí, para a gente poder relembrar, né, o xadrez eleitoral, como que nasceu essa ideia, para a gente poder começar as perguntas do nosso convidado de hoje. Perfeito. Primeiro, bem-vindo a Darlan, bem-vindo pessoal a esse novo episódio nosso. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre a pré-campanha, que na comparação com o jogo de xadrez são muito parecidos com os peões. São eles que iniciam o jogo e muitas vezes é um peão que no final vai determinar a vitória no jogo. Então, muitas vezes é um movimento que você faz na pré-campanha que vai ser determinante para aquela vitória lá no final da eleição. Como o Jonathan já apresentou, nosso convidado de hoje é o Darlan, e eu queria conversar com o Darlan, começar conversando com o Darlan sobre as principais diferenças entre a formulação de uma estratégia de pré-campanha em âmbito local e uma estratégia de pré-campanha em âmbito nacional. Quais são as diferenças, quais são as semelhanças, o que tem aí nessa questão da pré-campanha? Uma vez me perguntaram, e principalmente pessoas do nosso relacionamento, né, assim, o que você faz, né? Porque muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender o que a gente, profissional de marketing político, faz, né? E aí, para sintetizar, eu falei, olha, a gente trabalha com eleição, porque eleição é tudo igual. O que vai mudar é o porte, o tamanho e as realidades e contexto sobre a qual ela vai acontecer, né? Então, acredito que para a gente aprofundar um pouco isso, é primeiro entender que os princípios que regem, seja uma campanha local, seja uma campanha nacional, eles são os mesmos. Princípio primeiro da pré-campanha como um espaço fundamental. Então, hoje a pré-campanha ela é a nova campanha. A pré-campanha como esse tempo de plantar e a campanha como um tempo de colheita. Segundo, essa perspectiva da necessidade de a gente ter informações e dados, então a compreensão da realidade, do contexto, do histórico de votação, de dados secundários, de dados primários, qualitativos, quantitativos, desse levantamento desse diagnóstico e, a partir disso, o desenvolvimento de um planejamento, estratégia conectado com um plano de ação. Então, a gente tem uma perspectiva que nesse jogo nacional a gente tem mais variáveis que influenciam dentro do jogo. Então, acho que um elemento fundamental é que num jogo nacional, o papel, por exemplo, que tem uma assessoria de imprensa, talvez seja maior hoje do que num âmbito local. Então, aqui eu traria um elemento fundamental de disputa deste imaginário dentro, por exemplo, da grande mídia. Um outro elemento fundamental é que eu tenho elementos de muitos contraditórios entre si de grupos diferentes. Então, do centro-oeste, do sul, do nordeste, do norte. Então, eu tenho elementos culturais, e aí entra uma característica nossa, né? Conversando com colegas latino-americanos, eles falam muito de uma característica dos brasileiros, né? A gente teve muitos brasileiros que foram tocar campanha, né, e venceram diversas eleições presidenciais, inclusive em outros países, né?
E uma característica que mostra que o brasileiro tem essa capacidade é porque o Brasil ele tem diversos Brasis. Então, se você faz uma campanha no Nordeste, ela é diferente de uma campanha do Sul do país, que é diferente de uma campanha no Centro-Oeste, que é diferente de uma campanha do Norte. Então, eu tive, por exemplo, a oportunidade, eu já fiz uma campanha na Bahia, e tive a oportunidade em 2022 de fazer uma campanha em Roraima. E são realidades totalmente diferentes. Né? Assim, em Roraima eu tinha, por exemplo, você tem a questão do garimpo, especialmente garimpo ilegal. Você tem a invasão venezuelana, a imigração venezuelana acontecendo ali. Né? Você tem as reservas de indígenas, os povos Yanomami e outros povos indígenas que vivem ali naquela região. Então, você tem uma região ali do Brasil com diversos desafios que quase nenhum outro território tem. Essa confluência de realidades que fazem com que a população tenha uma visão própria, que tenha uma visão de mundo, de organização e que tenha uma expressão de um desejo eleitoral diferente de outros territórios. Então, acho que esse pode ser um elemento para a gente começar o nosso papo de entender que numa eleição nacional eu tenho os mesmos princípios de uma eleição local, mas talvez o número de variáveis seja muito maior que a gente precisa cuidar e pensar nessa realidade. Bacana. E assim, nesse quesito de 2026, né? Quem pretende disputar a eleição de presidente de 2026 já deveria estar meio que acelerando a sua pré-campanha ou ainda você acha que está muito cedo no cenário? Porque, como você me disse, né? É um Brasil dentro de vários Brasis, né? Então, são várias culturas diferentes. Você acredita que esse movimento ele já deveria estar acontecendo em todas as partes do país, vários estados? Como é que você veria isso? Primeiro a gente tem que ter uma clareza de que numa eleição nacional, primeiro, como qualquer eleição, eu preciso definir objetivos. Então, meu objetivo é o quê? Eu quero ganhar, eu quero me posicionar. Então, quando uma Simone Tebet coloca uma candidatura a presidente, como foi em 2022, claramente não é no planejamento que você estrutura uma campanha para ganhar. Mas é uma campanha onde eu tenho alguns objetivos. Objetivo 1, não ter uma pressão do MDB para nenhum dos lados. Então, o MDB havia um conflito interno e parte queria ficar com Bolsonaro, parte queria ficar com Lula. Para evitar esse conflito, vamos colocar uma candidatura própria, porque no segundo turno a gente libera o partido e cada um vai defender o seu processo. E aí vamos encontrar um personagem dentro do partido que topasse isso. Encontrar uma personagem que estava em final de ciclo de Senado, e que tinha diversos desafios para vencer uma eleição local. As pesquisas mostravam que ela dificilmente conseguiria retomar o Senado. Então, a disputa presidencial para ela era uma projeção nacional de organização do processo do seu nome, mas que servia muito mais para posicionar o seu nome e para liberar o partido, as diversas ramificações do partido estaduais, para onde eles quisessem apoiar. Então, o MDB no centro-oeste, no sul do Brasil, tendeu a ficar com Bolsonaro, o MDB nordestino, por exemplo, ficou com Lula. Então, em sua grande maioria. Então, você teve ali a liberação das estaduais para terem o seu processo e ela consegue um resultado, seus 5% ali naquela média no primeiro turno, que permite a ela ser um nome importante no segundo turno. Não é à toa que o Lula traz toda a pompa na hora que o MDB, ela decide apoiar, né? Inclusive, antes do MDB decidir em quem ela ia apoiar, ela manifestou a sua opinião de apoiar o governo Lula, né? O presidente Lula, naquele momento, ali no segundo turno e tudo mais. Então, eu tenho que decidir, primeiro ponto, qual é o meu objetivo de campanha. Por quê? Porque se eu decido um objetivo correto, eu consigo avaliar se o meu resultado ele foi bem construído. E aí, olhando sem ter conhecimento qual foi o planejamento da Simone Tebet, eu digo que o resultado eleitoral dela foi extremamente positivo. Ela saiu com um capital político importante, né? Depois decidiu... Até pelo intuito de não vencer, mas sim se posicionar, tendo em vista que ela, como você bem disse, a questão da pesquisa do Senado, que não teria ela tendo uma reeleição, né, ao Senado, ela diminuiu possivelmente a sua rejeição quanto a isso, vindo candidato a presidente. Né? Então ela ela perdeu passou ganhando. uma outra visão, perdeu ganhando. Ela perdeu ganhando. Então, acho que esse é um elemento fundamental. Eleição nacional,
ela é menos decidida por proposta e mais decidida por características imaginárias, de imagem, de construção de imagem de discurso. Então, o discurso é mais importante do que a proposta. Então, efetivamente, se você pega, por exemplo, a campanha de 18, o plano de governo do Bolsonaro era um PowerPoint horroroso, com algumas linhas assim, que você não tinha uma proposta efetiva, né? Tinha melhorar a educação do Brasil, beleza, o que você vai fazer? Então, ou seja, ele não ganhou porque tinha proposta, ele ganhou porque ele tinha discurso que alcançava o coração do desejo do eleitor naquele momento. Então, eleição nacional, a gente caminha um pouco mais para essa perspectiva. E aí, vale lembrar que esse cenário pós-18, ele permanece. Um cenário de polarização, um contexto de crise econômica e institucional, né? Então, se você pegar a última década do Brasil, o Brasil é quase uma década perdida do ponto de vista de crescimento econômico, as crises que o Brasil viveu durante esse período. Então, você vai ter um momento em que o cidadão ele vive um elemento de crise, a política vive um momento de muita crítica e o eleitor olhando para ela com muita indiferença, muitas vezes até de ojeriza. E é nesse contexto que a gente tem um elemento de polarização cada vez mais presente, que também estará presente em 2026. Por isso, eu vejo pouco espaço para uma terceira via com viabilidade de vitória. Isso não quer dizer que a terceira via não tem um papel importante, assim como a Simone Tebet teve, de posicionar o nome, de cacifar, de levar a eleição para o segundo turno, de fazer com que eu tenha um tamanho eleitoral que permita depois discutir esse processo no segundo turno e tal. Então, mas a gente não consegue enxergar hoje no cenário um segundo turno que não tenha um nome da direita, que aí eu tenho vários nomes disputando essa perspectiva, uma vez que Bolsonaro está inelegível e dificilmente conseguirá reverter a sua inelegibilidade, e, por outro lado, Lula, que só não disputa se estiver morto, se falecer durante o cargo, mas se estiver vivo, respirando, o PT não tem outra alternativa a não ser vir com Lula para disputar a reeleição aqui. Então, vai ser difícil nesse processo, né? O professor Felipe Nunes, colega nosso do CAMP, né, o Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político, associação no qual tenho a alegria de participar, sou um dos membros fundadores. O Felipe falava conosco esses dias que da Quest pesquisa, que basicamente nós vamos ter na eleição presidencial 10% dos votos em disputa. A tese dele é que 90% dos votos para presidente já estão teoricamente encaminhados para um lado ou para o outro. Então eu tenho 10% dos eleitores que podem pender para um lado ou pender para o outro. Então isso mostra que o Brasil está vivendo um momento de cristalização do voto cada vez mais, onde eu tenho espaços pequenos de manobra eleitoral numa eleição presidencial. 10% é muita coisa, mas se você olhar para o total, é pouca coisa, né? É pouco, é verdade. E essa questão que você falou sobre a parte da polarização, ela tende muito, né? E em vista com o Bolsonaro, essa questão da inelegibilidade, você acredita que quem poderia ser assim, o principal candidato, assim, pré-candidato na direita, assim, seria a Michelle Bolsonaro? Você veria ou você acha que ela tenderia melhor para uma possível candidatura assim ao Senado? Como é que você enxerga esse movimento? Tem um autor interessante chamado Carlos Malthus, e ele criou uma tese que é o planejamento estratégico situacional, né? Um método que ele criou, ele foi ministro da economia do Allende, quando venceu a presidência no Chile, depois foi deposto pelo Pinochet, que assumiu a ditadura. E ele, depois, diversos escritos sobre isso, ele faz uma análise interessante que para você analisar um tabuleiro eleitoral, político, você tem que tentar pensar com a cabeça que aqueles atores estão imaginando. Então vamos tentar aqui fazer esse exercício de pensar com a cabeça desses atores políticos, né? Primeiro ponto que eu acho que a gente tem que colocar é que a estratégia da direita
é ganhar a presidência? Pode até ser, mas talvez não seja a estratégia principal. Me parece que a estratégia principal da direita está se organizando é para vencer no Senado. Então, eles têm organizado chapas e buscado chapas. Por quê? Porque eles querem cada vez fazer uma pressão maior sobre o STF e, para isso, eles precisam ter um quadro maior de senadores eleitos, porque aí podem ameaçar impeachment de ministro do STF. Então, o Senado como um local onde eles estão vendo com muito carinho, com muita atenção. Ponto. O segundo elemento fundamental é que eu tenho muitos nomes querendo ocupar, mas hoje nós podemos dizer que não existe, especialmente para 26, direita sem Bolsonaro. Bolsonaro consegue capitalizar, e aí a centro-direita ela foi capturada pela extrema-direita. Ou seja, ela foi capturada por esse segmento, que é um segmento com base social. Ou seja, o segmento da direita que tem base social é o bolsonarismo. Então, candidaturas como a do Caiado, candidaturas como a do Ratinho Júnior, candidaturas como a do Zema, que buscam flertar com esse elemento da direita, com esse campo da direita, eles precisam de base social, que é o bolsonarismo. Então, aqui tem um segundo elemento que a gente precisa entender também. Um terceiro elemento é que, na lógica de Bolsonaro, a família vem sempre, o sobrenome vem sempre em primeiro lugar. Então, dificilmente o Bolsonaro vai dar o seu apoio, a sua força, sem ter alguém com o seu sobrenome. Então, eu acho difícil não ter um Bolsonaro numa chapa presidencial. E aí pode ser qualquer um, de Carluxo a Michele, podemos ter ali, nessa perspectiva, várias possibilidades. A Michele, as pesquisas ela tem um carisma, ela consegue ter uma capacidade de dialogar, especialmente com um eleitor núcleo duro, que é o núcleo evangélico e as mulheres, que é um segmento que o bolsonarismo tem muita dificuldade de entrar. Vale lembrar que 2 segmentos importantes que deram a vitória para Lula foram as mulheres, especialmente, e o eleitor até 2 salários mínimos. E aí a Michelle, então, ela entra como um processo. Tá claro que Tarcísio é um nome que teria um potencial gigante, mas o Tarcísio está na sua grande incógnita de pensar o seguinte: eu tenho uma eleição garantida, entre aspas, nada é garantido na política, mas eu tenho uma eleição onde eu sou franco a reeleição, consigo ficar 8 anos no maior estado do Brasil, entregar um case de 8 anos em São Paulo, vou sair de São Paulo para tentar um voo nacional disputando contra o Lula, que pode estar bem ou pode estar mal, mas é o político brasileiro com a maior capacidade de vencer eleições. Ninguém entende melhor desse negócio de fazer eleição do que o Lula. Venceu 5 eleições presidenciais. 3 dele e 2 da Dilma. Então nós estamos falando que o Lula conseguiu eleger a Dilma. Então, assim, olha a capacidade que o cara tem, né? Então, ou seja... Mas olhando o cenário, você não acha que seria outros momentos? Porque agora talvez o eleitor ele tivesse com essa possibilidade, claro, da conectividade, do acesso à informação ser hoje muito mais rápida, por exemplo, via WhatsApp, né? É uma questão de disseminação de conteúdo. Você não acha que seria um pouco diferente do que foi antes da questão do Lula? Da não ter esse acesso rápido à informação? Agora, tipo, o eleitor ele teria essa assim, cara, eu vou analisar bem, eu vou dar uma olhada melhor, ou, né, eu não sei. Como é que você veria isso, assim? Por mais que ele tenha vencido, né, nas últimas eleições, já com esse avanço tecnológico, né? O Lula venceu em 22, né? Então, assim, já demonstra que ele sabe fazer campanha. E o PT sabe usar a máquina. Bolsonaro tentou usar a máquina e usou tudo que ele podia fazer, né? PRF parando ônibus no Nordeste, crédito subsidiado na Caixa,
taxista recebendo e caminhoneiro recebendo bolsa de R$ 1.000, dobrando Bolsa Família. Ele usou tudo que ele podia de máquina e não conseguiu vencer. Então, é lógico que nós estamos indo para uma eleição que ela tende a ser uma eleição de mudança. A direita, ela entra levemente favorita num processo eleitoral, olhando hoje, com o olhar de hoje, né? Até porque o cenário econômico me parece que não vai melhorar tanto. A taxa Selic não vai cair a ponto de ser substancial. Então, nós vamos ter um cenário econômico de desafiador em 26. Mas, mesmo diante de toda essa realidade, a gente não pode menosprezar a capacidade que o PT e que o Lula tem de construir eleições presidenciais. Então, claramente é uma eleição de 2 turnos, né? E aí, numa eleição de 2 turnos, assim como a passada foi na vírgula, essa também pode ser, né? Vai depender ainda de muita água para rolar, mas eu acho que não tem eleição ganha para a direita. Por isso que o Tarcísio deve estar pensando muito. Porque eu vou entrar numa disputa, como eu vou entrar? Vale a pena ir? Não vale? Porque não é uma vitória certa. Se ele É, entra e, nessa e o próprio não tem. Tarcísio, eu vi uma matéria dele que ele conseguiu acabar com a Cracolândia, né? E ele mesmo estava falando sobre a conquista do território do espaço, como que ele utilizou a estratégia para poder findar a Cracolândia, né? Hoje era mais de 2.000 pessoas, ele estava explicando na rua de São Paulo, né, na Cracolândia, e hoje tem pouco mais de 50 pessoas. E assim ainda tem a repressão, essa parte da Cracolândia. Então acredito muito que outros governadores já tentaram e não conseguiram, e o Tarcísio veio, né, com a inteligência política, a inteligência de estratégia mesmo aplicada, e conseguiu findar esse problema, que é um grande problema da cidade de São Paulo, né? Então vejo muito por esse lado que você falou, cara, ele tem a garantia, tem como você falou, a política a gente não sabe, né? É uma loteria, né? Então, tem muita probabilidade dele sair vencedor dessa reeleição do que, eu simplesmente vou tentar. Mas será que seria garantido? É isso também que ficaria essa interrogação. E você tem uma. E aí a direita tem esse desafio que acredito que a direita vai dividida no primeiro turno e se une no segundo, né? Então, ela vai dividida no primeiro turno. Acredito que uma candidatura do Caiado num super partido como é o partido agora, União Progressista, vai ter um tempo de TV bacana para mostrar bastante coisa e tudo mais. Ratinho Júnior, se vem também, tem um potencial também de dialogar e tal, então de mostrar o que ele fez como governador. Então acho que tem um caminho para essa galera, mas a gente vai ter aí um desafio que é ver qual desse nome vai saltar, né? Eu acho que qualquer chapa presidencial que quiser ter conexão com a rua precisa ter o apoio de Bolsonaro, vai ser fundamental para ir ao segundo turno, né? Então, e Bolsonaro não me parece que está muito que vai querer transmitir esse poder com muita facilidade, né? Sem ter um nome seu, né? Acho que a Michelle é um nome até que não seria o primeiro nome que ele indicaria, né? Porque acho que ele teria preferência por um dos filhos, mas não sei se o mercado político receberia tão bem um dos filhos, né? Então preferiria a Michelle, né? Mulher, tem o sobrenome Bolsonaro, é mulher, então numa chapa presidencial acho que ela teria um potencial. Lembrando que, voltando à primeira questão que nós colocamos, o projeto para o Senado, ela, numa disputa para Senado, é uma senadora eleita em diversos estados do Brasil, né? Fala-se em Distrito Federal, mas podia ser no Centro-Oeste ou no Sul do Brasil, com certeza estaria eleita e aí engordaria esse quadro para o Senado, que pode ser um ponto importante, né? Eu ainda acho esse cenário, né? O que o Darlan diria do Cleitinho? Como é que você veria essa questão assim? Você acha que ele abandonaria a parte de uma reeleição de senador para uma possível composição de chapa para alguma eleição? Ou você acha que o Cleitinho não entraria muito nessa questão? O Cleitinho, ele entra numa característica, a gente, diante dessa crise política e institucional que a gente vive, o Cleitinho, e aqui no Espírito Santo a gente tem o caso do Sérgio Meneghelli também, amplamente conhecido no Brasil inteiro, que são políticos que têm uma característica parecida, que é
algum tipo de conexão mais direta com o eleitor, né? E que transparece um sentimento de genuidade, né? De serem genuínos, transparentes, de serem diretos, né? Então, e diante de um momento em que a classe política ela passa a ser criticada, isso passa a ser visto como um qualitativo importante, né? Então, existe uma parcela do eleitorado que gosta de um perfil como o Cleitinho. Mas a gente tem que lembrar que quando eu olho uma eleição de Senado, ela é diferente de uma eleição majoritária. Na eleição majoritária, eu olho outras características, né? O Senado, a gente tem que lembrar que ela acontece sempre dentro de um bloco onde eu tenho voto para deputado estadual, federal, governador, presidente. Eu vou ter 5 votos. Na próxima, eu vou ter 6, porque são 2 senadores. Eu tenho 6 votos. O último voto escolhido pelo eleitor é o voto do Senado. Então, em geral, o Senado permite a eleição de candidatos que tenham até problemas na sua biografia, ou que tenham alguma fragilidade técnica. Por quê? Porque essa perspectiva volátil, ela permite no Senado. Agora, uma figura presidencial, vamos lembrar o seguinte, basicamente a eleição presidencial, ela acontece não tanto com eventos. Vamos lembrar que devem ter um debate a cada 3, 4 dias e as entrevistas que você faz para a mídia. Eu vou no Estadão, depois eu vou na Folha, depois eu vou no Globo, depois eu vou no Correio do Nordeste. Então, assim, eu começo, e aí cada espaço desse eu vou dando uma entrevista e vai reverberando esse processo. Então, candidatos com menos capacidade, assim, vai ter um desafio de conexão. O Cleitinho, ele tem um ethos conectado com o elemento da direita. Então, ele teria que ocupar um pouco desse espaço, mas como que você briga com o bolsonarista? Então, ele tem desafios para dar esse passo maior. Eu acho que se ele fosse dar um passo, aí é mais impressão, seria um passo para governo do que para o jogo nacional de presidente ou vice, né? Apesar do que eu acho que a questão do Senado, ele teria uma reeleição relativamente tranquila se fosse candidato ao Senado, e acho que ele tende a ir para a segurança, a não ser que eu tenha um cenário de céu de brigadeiro para governo, porque o governo de Minas também está né, o governo Zema não conseguiu mostrar capacidade de eleger sucessores, né? Então você tem a dificuldade dele, ele não conseguiu entregar a quantidade de federais que o Novo precisava em Minas. Ele não conseguiu, a bancada do Novo diminuiu na Assembleia Legislativa também. Então, o governo Zema, o Zema é um cara que constrói muito o nome dele, mas ele não é um cara de construção de grupo. Então, numa eleição de sucessão, e o seu vice tende a ser esse nome, né, o Simões, tende a ser o nome de sucessão, não sei se ele vai ter esse esforço e vai ter essa capacidade de eleger. E aí, o PT vai ter dificuldade, porque não tem também candidatura clara, né? Os nomes são mais antigos e tudo mais do partido. Então, pode ser que tenha. O PL tende a ter um candidato, lembrando que o Nicolas não tem idade, né? Então, não seria um candidato competitivo, mas não tem idade para isso e tal. Então, você tem ali, então, possibilidade de ter um céu de brigadeiro, mas tem muita água para rolar ali ainda, né? Talvez ele vá para segurança, que é um voto para Senado, 2 vagas, né? Então, talvez seja um voto de segurança. Bom demais. Vamos lá, Gabriel. Próxima pergunta. Pegando até esse gancho aí, no que você, de uma maneira geral, falou, há um tempo atrás, eu não me lembro se foi especificamente uma entrevista do João, que eu vi, do João Santana, ou se foi alguém que trabalhou dentro da campanha mencionando isso, mas que uma das estratégias que ele usou para o Ciro em 22 foi apostar no estafamento da sociedade brasileira dessa polarização. Como era uma construção já de muito tempo, ele meio que apostava que aquilo ia cansar com o tempo de pré-campanha, como o choque entre esses dois polos vinha acontecendo há muito tempo, porque a tendência era que houvesse um cansaço do eleitorado em relação a isso e que o efeito prático disso fosse buscar um terceiro nome. Por outro lado, de uma maneira geral, né, a busca
eleitoral, principalmente numa pré-campanha, é meio que pelo espírito do tempo, né? Para a gente por representar o espírito do tempo. Unindo essas duas situações, essas duas análises de contexto, um pouco com o que você já falou e respondeu, você acha que existiria a possibilidade de alguém que começasse a fazer um bom trabalho de pré-campanha hoje conseguir romper essa polarização entre a força do bolsonarismo e a força do lulopetismo? Essa é uma boa pergunta, Gabriel. Eu acho que, primeiro, assim, importante a gente perceber que o João Santana, talvez, a primeira metade da análise dele estava correta. De fato, houve um cansaço. Qualquer pesquisa hoje que você faz, as pessoas vão dizer, eu queria que fosse um candidato que não fosse nem Lula nem Bolsonaro. Entretanto, campanha não é sobre o candidato que eu gostaria de ter. Campanha é sobre o candidato que eu tenho. Quem são os candidatos? Algum Bolsonaro e o Lula. Então, nesse sentido, a gente pode até estar cansado da discussão, mas na hora que o eleitor for para decidir A ou B, ele vai se decidir A ou B. O que a polarização ela gera? Ela gera uma ocupação de espaço e de memória, ou no caso da economia da atenção, entre essas duas figuras, não permitindo que você tenha outros adentrando esse espaço. Então vira um sentimento de que, primeiro, uma eleição de rejeição, eu rejeito A, então eu vou votar no B. Porque se eu votar no C, eu estou fortalecendo o A, que eu odeio. Então, e aí eu entro num looping que você não consegue sair. Então, dificilmente você consegue ter um candidato competitivo. E aí isso a gente pode ver muito sobre, por exemplo, isso aconteceu em 18 e em 22, que é essa perspectiva do voto, chamado voto estratégico, né? Ou esse voto de última hora, que é o quê? O eleitor estava lá votando no Alckmin, o Alckmin tinha lá seus 2 dígitos, e chegou no fim de semana de eleição, o eleitor falou, não, eu tenho que votar no A ou no B, e o eleitor antecipou o segundo turno. Essa que é a questão. O que a polarização gera? Ela gera uma antecipação do segundo turno para o primeiro turno. Qual que era o discurso antes? Não, no primeiro turno eu voto em quem eu acho que tem as melhores propostas, então eu vou votar no D, no E, no F, e no segundo turno eu escolho aquele que eu quero. Agora não, eu já sou levado por essas campanhas a decidir já no primeiro turno. E aí eu decido como? Opa, não, se eu não votar no B, o A vence. Se eu não votar no A, o B vence. Então eu não vou deixar para o segundo turno que eu posso fazer agora. E aí desidrata candidaturas de terceira via. Então eu acho que a gente ainda vive para 26 um cenário difícil de terceira via que queira ser competitivo a ponto de ganhar. Agora, a gente tende a ter uma terceira via que vai ser balança para o segundo turno, como a Simone Tebet. Outros também podem ocupar esse espaço, né? Então, pela quantidade, talvez o que pode mudar um pouquinho o cenário é talvez um fenômeno como um Marçal, e aqui eu uso menos o nome e mais a ideia do fenômeno. Alguém altamente digital que foge do mainstream que todo mundo está acostumado e embaralha o jogo. Esse cara pode chegar a ter 10, 12, 15% dos votos. Acho que difícil para ir para o segundo turno, mas quem chega a 15% dos votos no segundo turno, o seu apoio vale 2 ministérios, 3 ministérios. Né? Ele já vira ministro, mas indica mais um outro e tal. Então, assim, já tem muito peso, né? Para onde ele for. Então, eu acho que isso aí tem um espaço, porque eu tenho um cansaço de uma parcela da população que gosta dessas figuras. Lembrando sempre que a eleição de São Paulo, de 24, se parece muito com a eleição nacional, que vai ser a próxima. Uma eleição com muitos debates. Os candidatos, inclusive, não sei nas campanhas que vocês trabalharam, mas assim, chegou uma hora que a gente basicamente não fazia campanha só preparava para debate, porque acaba
3 dias eu tinha um debate. E aí você não vai para o debate sem se preparar. Quando chegou no segundo turno, eu lembro a candidatura que a gente estava tocando aqui no Espírito Santo, em Serra, estávamos no segundo turno, e assim, no segundo turno, todos os veículos quiseram fazer debate, nós tivemos aí 3 semanas, em 3 semanas nós tivemos 8 debates. Então, assim, é um absurdo, 8 debates então, ou seja, você não tem nem mais assunto, porque as perguntas você não. Prática, chegou no terceiro, no quarto, todo mundo já sabia quais as perguntas o outro ia fazer. Assim. Então, já estava nesse nível. Então, E que a resposta ia se tornaria clichê, né? Porque já não tinha muito o que extrair mais de conteúdo, né? é isso aí. Porém, a imprensa precisava do debate para gerar notícia, para gerar volume informacional, que era o momento, que era o assunto daquele momento. Então, o debate cumpriu o objetivo editorial, mas para as campanhas não necessariamente. Olhando a campanha nacional, e aí foi o grande mérito do Marçal, foi aproveitar os espaços de imprensa que ele tinha para reverberar. Ele falava uma maluquice, os jornais depois. Mas o Marçal falou que vai resolver o problema de mobilidade com teleférico. Então ele falava, e aí o jornal gastava 15, 20 minutos, chamava um especialista para falar se daria para colocar teleférico na cidade de São Paulo para resolver. Se era Ele fez uma espécie de pescaria com a imprensa, né? Ele jogava isso que ficava pescando a imprensa onde ele queria, que a imprensa ia reverberando ele e o que ele falava, né? E o Marçal eu vejo de uma forma que ele sempre, tudo que ele falava no seu discurso ou na sua narrativa, era um retroalimento. Ele falava várias coisas ao mesmo tempo, mas de forma diferente, a ponto de aquilo dali virar cortes que, assim, era descomunal. Vamos falar a verdade que 24 foi, assim, para quem pegou a eleição de 24, entendeu que os cortes, e os políticos, tecnicamente, eu passei por isso, né? Você acabava um discurso político, já cortou, já está pronto, já está não sei o quê, então foi uma eleição de corte, né? Vamos dizer assim. E aonde você passava, praticamente a sua narrativa virava cortes de 20 segundos, 30 segundos, no máximo 1 minuto, entendeu? E acabava que a sua narrativa do contexto meio que ficava a leitura da capa do livro, você não conseguia adentrar muito ao assunto, né? E desdobrar, vamos dizer assim. E o Marçal, acho que ele fez isso muito bem, na verdade, em relação a dar uma bagunçada na eleição de São Paulo. Acredito muito que ele poderia ter tido a intenção de sair eleito daquele pleito, mas acredito muito que aquela questão também do atestado médico, da questão do Boulos, foi um fator decisivo de tirar ele do segundo turno, acredito eu. Isso sem dúvida nenhuma, assim. Lembrando que ele não foi o segundo turno por pouco, né? Assim, a diferença foi mínima, então, assim, ele cumpriu o objetivo, saiu grande da eleição, né? E se fosse ao segundo turno, tinha muita chance de levar. Tinha muita chance de levar, né? Então, mas assim, fruto de uma determinada característica que é a eleição de São Paulo. Se esse camarada tivesse em outra capital, possivelmente não daria. Eu tenho certeza que as campanhas que vocês fizeram foram influenciadas por Marçal. Nas várias cidades que eu fiz, apareceu o candidato com boné, depois que ele começou a usar, com um nomezinho, só a primeira letra do nome, fazendo símbolozinho, então, ou seja, ele acabou, como São Paulo, muitos estados assistem a TV de São Paulo, né? Ah, eu tenho a parabólica em casa, né? Quem tem uma parabólica em casa, por exemplo, vai assistir. Quem tem uma TV paga em casa, às vezes está assistindo São Paulo, e aí isso reverberou no Brasil inteiro essa perspectiva. Então, de fato. Então, ou seja, trazendo aqui, Gabriel, na sua pergunta, eu acho que se tiver um player estilo Marçal, pode ser que possa se aproveitar desses espaços de imprensa, porque vai ter muitos. Imagina que todos os grandes veículos vão fazer, depois dos grandes veículos, os grandes canais digitais vão fazer. Então, nós estamos falando de uma campanha de 50 dias que o cara vai ter uma entrevista por dia, 2 entrevistas, uma entrevista a cada 2 dias para um veículo grande. A gente consegue listar aqui 25 veículos grandes. Então, vão ser 25 entrevistas diferentes que você vai fazer, cada uma gravada. Nós nem falamos de rádio. E aqui eu estou citando site, TV, impressos. Então, assim, é uma loucura. Antes da continuidade aqui, pessoal, já queria pedir a você que está assistindo aqui o nosso episódio de hoje, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Né? Hoje com o nosso convidado Darlan Campos, excelente profissional, uma expertise vasta no mercado
do marketing político. Também siga aí o Darlan Campos, no Instagram e nas redes sociais. Não é isso, Darlan? Exatamente. @Darlan_Campos, especialmente no Instagram, que a gente usa bastante, né? Então, produz bastante conteúdo. E lá no nosso site também, republicamarketingpolitico.com.br, tem bastante artigo, bastante material por lá. E voltando aqui, dando prossequência... E deixa o like, não esquece de deixar o like aqui no YouTube também, que é muito importante para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. Bom demais. Darlan, a próxima pergunta nossa aqui é uma pergunta sobre percepção, né? Como é que você teria a sua percepção de quais são as principais dificuldades que já aparecem no caminho da pré-campanha, né, de quem for disputar a eleição presidencial de 2026? Quais são, assim, vamos dizer, as pedras do sapato ou as dificuldades, né, ou, vamos dizer assim, as pedras do caminho? Como é que você enxerga isso daí? Vamos lembrar de alguns princípios que são importantes dentro de um processo de planejamento de campanha, né? Então, primeiro, o nome precisa estar em evidência, ou buscar estar em evidência. E aí você tem diversas estratégias para isso. Vamos lembrar do João Dória, que começou a circular o Brasil quando ele queria saltar de governador para presidente, recebendo títulos de cidadão por aí, né? Até quando ele foi na Bahia, recebeu uma ovada, tal, foi em Salvador, recebeu o título de soteropolitano. Então, é um caminho, né? Acho que a gente tem que lembrar que tempo de TV é importante. A gente vive nesse momento em que o digital ocupou o espaço, mas se eu pego todas as eleições presidenciais desde 89, em apenas 2 eleições, o candidato com maior tempo de TV não foi o segundo turno. Só aconteceu 2 vezes. A primeira foi com Ulisses Guimarães, que não foi o segundo turno em 89, e a segunda foi Geraldo, em 18. Tá? Então, isso nos tira a perspectiva de que não ter tempo de TV e ir para o segundo turno é mais exceção do que regra. Então, é melhor você ter tempo de TV e fazer direitinho o trabalho. Para ter tempo de TV, eu preciso ter coligação, eu preciso ter construção partidária. Então, essa perspectiva da construção partidária, ela ocupa um papel importante. Por que eu acho que vai ter pulverização de candidaturas? Porque muitos partidos não vão querer se comprometer no primeiro turno. Então, o PSD não vai querer se comprometer com algum candidato no primeiro turno. Então, ele vai ter lá o Ratinho Júnior disputando a eleição, assim como foi o MDB na passada. Então, eu vou ter muitos partidos... União Progressista, é possível que não queira se decidir no primeiro turno para ter no segundo turno um candidato que está no primeiro turno, pode ser o Caiado, que está no partido. Então, aqui tem um elemento importante. Um terceiro elemento importante é que nós estamos caminhando num processo de sinalização em que eu vou ter uma candidatura de situação que vai ter espaço na imprensa, porque a situação vai depender do governo, os projetos do governo, o que o governo fez de bom, fizemos isso, aquilo, e uma candidatura de oposição, claramente de oposição. E aí o desafio de quem vem é onde que eu me posiciono. Então, se a gente lembrar, trazendo de novo o case que a gente trouxe aqui, lembrando o case da Simone Tebet, a Simone Tebet não se destacou por fazer uma grande pré-campanha, porque a decisão dela de entrar na eleição foi em cima. Não foi por fazer um grande trabalho de percorrer o país. Ela até andou alguns estados do Brasil. Mas o trabalho que ela fez principal foi qual? Nos debates e nas entrevistas. Então, a sua fala ponderada, seus projetos inteligentes, ela é uma mulher que tem uma experiência política, fala bem, né, tinha bons projetos e tudo mais. Então isso deu para ela visibilidade. Então eu acho que definindo aonde eu quero chegar, e se eu estou num dos 2 polos, eu já sei o que eu vou fazer. Quem está na direita já sabe o que tem que fazer. O que quem está na direita tem que fazer? Tem que ter a bênção do Bolsonaro. Por isso que eu tinha 8 ou 9 governadores na última manifestação que Bolsonaro fez na Paulista. O que esses 9, 10 governadores fizeram lá? Eles sabem que nos seus estados eles precisam do bolsonarismo. Então era o governador de Rondônia, era o governador de Mato Grosso do Sul,
era o governador do Paraná, de Santa Catarina. Em busca também de posicionamento, né, para reafirmação do seu lado político, né, do seu posicionamento político, para consagrar ele na próxima eleição de 26 com a sua reeleição. Né. Eu acredito muito que ele também estiver presente, não só para estar ao lado do Bolsonaro, mas para fazer esses movimentos de reafirmação, acredito eu. Né. Você Perfeito. acredita também que seja dessa maneira? É isso. E como é que eu reafirmo? Estando ao lado dele, no momento em que ele está ali. Então, eu preciso do quê? Dessa foto, né? Essa foto que eu preciso ter nesse momento. Então, essa construção, ela é importante. Então, não acho que vamos ter espaço para uma terceira via, mas tem espaço para uma terceira via ser um decisivo no segundo turno, ocupar um espaço, se projetar nacionalmente. Vamos lembrar que eu tenho muitos governadores que às vezes é a oportunidade de se projetar nacionalmente, né? Até Então, para não ser o findar a carreira política, vamos dizer assim, né? Ele precisa dessa projeção, por mais que não haja vitória, mas talvez, né, eles retornem para findar o cargo, mas para poder fazer aquela construção que a gente falou mais cedo. Foi exato. uma perda ganhando, né, no seu posicionamento, né? Lembrando que a maioria deles teria uma vida fácil para o Senado. Então, eles também vão ter que tomar uma decisão difícil. Ratinho Júnior, vou para o sacrifício para uma eleição nacional sem o apoio do Bolsonaro, porque o PL vai ter candidato, com certeza, né? Vai ter candidato com certeza. Sem o apoio de Bolsonaro, eu vou numa disputa e vou ficar 4 anos fora? Ou eu vou para o Senado, daqui a 4 anos eu posso disputar a presidência estando senador? Então, eles vão ter que tomar. Assim, o Eduardo Leite, que deseja ser candidato a presidente também, né? Então, aí o Tarcísio é a mesma coisa, né? O Caiado, que como ele já teve no Senado, já está numa... O Caiado, vamos lembrar, foi candidato a presidente em 89. Então, assim, o Caiado é velho de guerra, já teve, né? Quando as pessoas não gostavam de se colocar como direita, o Caiado já se colocava como direita. No momento em que ser de direita não era bem quisto, ele já se colocava. Em 89 ele foi a única candidatura ali, praticamente, né? Uma das únicas a se colocar como um cara de direita e tudo mais, né? Então você tem... Talvez ele queira dar esse solo, dar esse pulo, até porque já está mais numa vida um pouco mais consolidada, já tem mais tempo. Talvez esses outros não. Então, assim, acho que eles vão ter muitas decisões para tomar nesse processo antes de escolher o seu caminho. Decisões difíceis, né? Vamos entrar numa parte agora, Darlan, que é mais... foge um pouco dessa questão da eleição presidencial e vamos falar um pouco mais sobre a sua experiência e sobre marketing político, né? Então, em toda essa sua caminhada, trabalhando como marqueteiro, na hora de planejar uma estratégia de pré-campanha, o que você descobriu que não pode faltar? Boa. O que não pode faltar? Primeiro, não pode faltar um plano de trabalho escrito, escrito e impresso. Eu acho que é importante estar escrito. Estratégia que não está escrita, ela não existe. Ela é intenção. Ela é um conjunto de boas intenções. Então, o planejamento tem que estar escrito. É lógico que o planejamento e a estratégia eles vão mudar, porque o contexto muda. Mas você não dá um cavalo de pau. Você ajusta a rota. Então, por isso que o marco zero precisa ser feito. Eu faço o marco zero e depois eu vou fazendo as atualizações que ele precisa. Não dá para faltar a busca pelo contexto, né? Eu gosto muito de um autor chamado Cid Pacheco, já falecido, foi professor da UFRJ, e ele defendia uma tese que era a seguinte: a definição dele de marketing eleitoral era que o marketing eleitoral era o ajustamento do produto ambiente dentro de um determinado contexto, né? E aí eu brincava que essa palavrão que ele chamava, a gente pode usar a metáfora do surf, né? Que basicamente era a perspectiva que ele dava. O que é o marketing eleitoral? O surfista, ele não tem a capacidade de criar a onda. Ele entra no mar com a sua prancha, a onda vem, ele surfa a onda e aí ele mostra a sua técnica. Então ele precisa olhar o contexto, entender a onda, para onde a onda vai, e depois que ele pega a onda, ele vai fazer as manobras que precisam ser feitas.
Então, e aqui chamar a atenção de que onda não é essa questão de onda passageira, da modinha, mas a onda como o sentimento do eleitor nesse momento, como esse processo que o eleitor está vivendo para aquela conjuntura. Então, para mim, o grande desafio de uma eleição é entender o que a gente chama de grande pergunta. Toda eleição tem uma grande pergunta. Toda eleição tem quais sentimentos estão presentes. Eleição de 18 de Bolsonaro, eu tinha muito presente um voto de raiva e de ódio. O eleitor não foi com prazer votar. Ele falou, eu voto nesse, mas eu não voto nesse porque eu acho que ele é o melhor. Eu voto nesse porque eu odeio o outro. Então, foi um voto muito de... Tira um para colocar o que... né? De rejeição. Sim. Se eu pego a eleição de Lula de 2002, era um voto de esperança. Aquele voto vai transformar. Então, cada eleição eu tenho um conjunto de valores. E nós vivemos nesse momento, um momento em que os afetos tristes têm ocupado um papel importante dentro da decisão de voto do eleitor. O que eu chamo de afetos tristes? Ódio, raiva, medo, ressentimento. Então o eleitor está indo para a urna, muitas vezes, motivado por um afeto triste, e não um afeto positivo. É o voto da esperança, o voto da alegria, o voto... Pouca gente está indo com esse sentimento. A maior parte do eleitorado está indo com um afeto triste, e eu acho que ele ainda vai estar presente em 2026 no Bloco Nacional. Perfeito. Bacana. Além desses pilares que a gente acha assim, dentro do planejamento, uma estrutura que tem que existir, além do que o que não pode faltar. O que você faria nessa construção? Como é que seria essa construção? O pilar 1, 2 e 3, até por ordem prioritária, né? Claro que eu tenho em mim, enraizado em mim, a pesquisa eleitoral. Acredito muito que é um norte que a gente tem que ter para fazer. Mas vamos supor que um candidato, um pré-candidato, não tenha aquela condição de poder fazer uma pesquisa, né? De poder implementar. Como é que a gente faria? Faria um digital? Usaria o digital a esse favor para entender esse sentimento? Como é que seria essa questão? Toda campanha, João, ela precisa de dados. O desafio é, a depender do orçamento, eu tenho mais dados ou menos dados, mas toda campanha precisa de dados. Então não dá para fazer uma campanha sem dados. Esses dados a gente pode pensar em formas de captar. Plano ideal é sempre ter pesquisa qualitativa e quantitativa, mas nem sempre eu tenho projetos que tenham essa capacidade de investimento. Uma pesquisa quali hoje é cara, uma pesquisa quant também bem feita é cara. Então, mas eu preciso levantar informações. Hoje eu tenho fontes de informações públicas sobre o cenário nacional. Então eu tenho pesquisas nacionais da Febraban, eu tenho pesquisas nacionais da Quest, que me permitem entender como o cidadão está vivendo e entendendo a realidade. Ele está mais otimista ou pessimista? Ele está... a avaliação da onde eu estou, o prefeito, o governador, está mais bem avaliado ou mais mal avaliado? Isso me diz se eu vou estar mais perto ou mais longe dele. Se eu vou criticar ou vou elogiar. Eu vou aumentar o tom ou vou descer o tom. Depende do como meu público está vendo isso. Acho que tem ferramentas gratuitas que a gente pode utilizar. Análise SWOT é uma ferramenta interessante para avaliar tanto as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades do candidato e também dos adversários principais. Acho que esse é um exercício bacana. Para entender o público, o mapa de empatia, as startups gostam muito de usar essa ferramenta do mapa de empatia. Ela é muito bacana também para tentar entender um pouco mais o público e as pessoas. Dentro do seu próprio, de quem te segue, de quem está no seu processo, é possível a gente fazer também um trabalho de uma análise qualitativa ali no digital, de entender um pouco como as pessoas estão pensando. E no pior cenário, num cenário de menor recurso, campanhas menores, eu acredito que vale a pena até um questionário ir para a rua. Se eu tenho uma base eleitoral de uma região específica, vou entrevistar 500 pessoas aqui, faço um questionário e vou ter uma qualidade. Eu posso falar que esse aqui é uma pesquisa quantitativa? Não, porque pesquisa quantitativa precisa ter amostra, plano amostral. Plano amostral eu preciso representar na minha região homens e mulheres. Se eu tenho 53% de mulheres e 47% de homens, eu tenho que ter isso. Se eu tenho
tanto de escolaridade. Eu tenho uma série de critérios estatísticos que eu tenho que para ter o território. Quantas pessoas? Se 20% vive no Zona A, eu tenho que entrevistar 20% lá. Agora, se eu não tenho condição de fazer uma pesquisa paga quantitativa, eu posso fazer uma pesquisa quanti com algumas perguntas que já vai me dar alguma informação. Então, a minha tese é, não dá para fazer com essa informação. Avalizando isso que você está falando, Darlan, só te interrompendo, no ano passado eu fiz uma campanha no município vizinho aqui de 30 mil eleitores. A gente não tinha recurso era uma campanha de vereador, a gente não tinha recurso, ainda era um período de pré-campanha, e para ter esses dados, eu fui para a rua e coordenei uma equipe pequena para coletar esses dados. E depois nós tivemos, 3 meses, 4 meses depois, nós tivemos contato com as campanhas da prefeita, as campanhas quantitativas feitas pela prefeita, e os dados, de fato, bateram com aquilo que a gente foi para a rua fazer. Então, assim, só para avalizar isso que você está falando, quando você vai para a rua e aplica esse questionário com responsabilidade, com seriedade, funciona. Você consegue, pode não conseguir exatamente, mas você consegue um levantamento bastante fiel daquele sentimento da localidade. Principalmente, nunca experimentei fazer isso em municípios assim muito grandes, mas em municípios pequenos eu experimentei e de fato funciona. Legal. Assim, e podia ter Gabriel, podia não ter batido com a pesquisa da prefeita, mas isso não tira que aqueles dados te davam insights para pensar ações para o seu candidato a vereador. Então, assim, eu acho que essa é uma ação que, especialmente em projetos que tem um desafio de recurso, podem utilizar de forma bem bacana, né? No meu livro, eu lancei agora em 2024, uma liberdade aqui, e nele eu coloco, o nome dele é Planejamento e Estratégia de Campanha Eleitoral. A gente lançou em 2024 ele, lancei lá no Reboot no ano passado, e a gente coloca aqui um bloco que o objetivo dele é ser um manual, uma espécie de manual, uma reflexão sobre planejamento e estratégia de campanha, né? E eu coloco aqui 7 características, vamos ver se vai pegar aqui, 7 características que eu entendo que uma estratégia precisa ser para ser construída. Então, assim, primeiro ela sempre passa pelas premissas, ou seja, a minha campanha é de quê? É de posicionamento ou para vencer? Porque às vezes as pessoas, todo mundo quer vencer. É igual futebol. Eu sou atleticano, né? Torço para o Atlético Mineiro. Queria muito que o Atlético fosse campeão brasileiro, mas meu time demorou 50 anos para ganhar o segundo brasileiro. Então, isso não quer dizer que todos os anos que não ganha, deu tudo errado. Às vezes o planejamento, eu tenho quem vai ganhar, eu tenho quem vai chegar na Libertadores. Esse ano, por exemplo, o planejamento, para mim, a meta do Galo tem que ser G6, voltar para a Libertadores. Porque esse ano não foi porque fez um mau campeonato no passado brasileiro. Então, definir bem as premissas. A gente, às vezes, tem dificuldade de ter clareza do nosso potencial. Isso é autoconhecimento. Poxa, uma campanha de federal, por exemplo, em geral são campanhas que necessitam de uma capacidade de recurso maior. Porque você trabalha com um território muito amplo. Você tem muitas dobradas de estadual. Então, é difícil uma candidatura de federal consiga vencer, a não ser que você tenha um nicho ideológico, tenha um segmento claro, onde você é a liderança, blá, blá. Mas fora isso, dificilmente você vai conseguir se não tiver uma estrutura financeira e de campanha. Então, se você não tem essa estrutura, você pode fazer uma campanha de federal para você ser o deputado mais votado da sua cidade e ser pré-candidato a prefeito. Mas eu coloco no meu planejamento isso e sei aonde eu quero chegar. Então, nessa meta de que eu vou ser candidato a deputado federal para ser o mais votado da minha cidade, ser candidato a prefeito, o que eu posso fazer? Eu vou buscar voto fora? Não, eu vou fazer uma campanha de federal só na minha cidade. Porque o meu objetivo não é ser deputado federal, porque eu não vou ter condição de disputar. O meu objetivo é fazer a melhor campanha possível. Então, olha só, a premissa que eu defino, ela determina muito do caminho de planejamento que eu vou construir. Por isso eu tenho que definir uma boa premissa. Depois eu coloco aqui que essa questão do cenário, né?
eu preciso analisar o cenário. O que é analisar cenário? Analisar a conjuntura, ou seja, qual a conjuntura a disputa está acontecendo. O chefe de governo está bem avaliado ou mal avaliado? Se ele estiver bem avaliado, eu me aproximo, tento me aproximar. Se ele estiver mal avaliado, isso serve até para se eu aumento o tom ou não. Se o cara está mal avaliado, eu posso aumentar o tom, porque agora, se o cara é bem avaliado, se eu vou fazer uma campanha de federal em Recife, onde João Campos é prefeito, reeleito com estrondosa, será que vale a pena eu fazer uma campanha, mesmo que eu não seja do grupo dele, só sentando a lenha no prefeito? Não sei se isso vai dar certo. Eu posso mostrar desafios, coisas que vão melhorar, mas o tom tem que abaixar. Diferente de uma outra cidade que o prefeito seja mal avaliado. Aí, meu amigo, senta aí. Até porque a própria população pode voltar nesse. Por exemplo, se ele estiver muito avaliado, se a oposição não for uma oposição inteligente nas suas ações, a própria população se volta contra ele mesmo. E por que o cara está, né, aumentando o tom contra ele? Né? Está entregando obra, está entregando saúde, educação, asfalto, infraestrutura, né? De Isso maneira determina. geral. Depois dessa avaliação de cenário, ainda na avaliação de cenário, eu vou avaliar os adversários. Quem são meus adversários? O que cada um tem de força, de fraqueza, de ameaça, de oportunidade? Como cada um. E outros atores. Às vezes na minha região, a OAB é forte. Às vezes tem a ONG XYZ, tem a associação, a igreja Y, que é forte. Então, quem são os outros atores que vão influenciar naquela região ali? Isso eu fechei o cenário, bloco 2. Bloco 3 é a articulação. Cara, a gente precisa. E aí eu falo muito com a galera do Renova, né? Eu dou aula lá no Renova desde a primeira turma. E é uma galera muito boa, mas assim, às vezes é uma galera um pouco mais ingênua. As primeiras turmas, uma galera muito mais ingênua. Eu falo assim, galera, no Brasil não existe candidatura avulsa, não. Então você tem que articular dentro do partido, você tem que conhecer o presidente do partido, ele tem que acreditar na sua candidatura, você tem que estar próximo dele. Por quê? Porque você tem que fazer política. Então a articulação é fundamental. Se o projeto for majoritário, ainda mais. Então eu preciso de tempo de TV. Então essa pessoa é da articulação. Depois eu vou para a definição dos públicos. Você não faz campanha para todo mundo. Por exemplo, aonde o governo Lula está colocando o seu esforço hoje de comunicação, de estratégia, de projetos, pensando o eleitor que ele está perdendo, que é o eleitor de até 2 salários mínimos. Porque ele sabe que é esse eleitor que vai decidir a eleição para ele. Então, o governo Lula, quando traz uma proposta de imposto de renda até R$5.000, ele está atingindo esse público? Tá, total. Então, ele começa a gerar propostas que vão de encontro a essa galera. A essa galera. Então, aqui entra o processo de entender quem é o meu público e a partir do meu público eu traço o que eu posso falar. Depois eu vou definir as mensagens. Então, ponto 1, as premissas. Depois eu vou analisar o cenário. Analisei o cenário, eu vou pensar nessa articulação, fazer política propriamente dita. Porque política tem que fazer política. Não se faz campanha sozinho, você precisa ter grupo. Depois a gente constrói os públicos, quais são os públicos que a gente quer dialogar, e aí eu vou definir as mensagens. Ou seja, se eu já tenho público, se o meu público é até 2 salários mínimos, o que eu preciso falar com ele? Eu preciso melhorar economicamente. Esse cara quer o quê? Esse cara quer pagar menos imposto. Então eu começo a pensar em ação voltada para esse público. Depois que eu defino as mensagens que eu vou estabelecer, eu vou para um elemento importante que é definir quais os meus canais. Por onde eu vou dialogar com esses públicos. Se eu quero falar com um eleitor até 5 salários mínimos, até 2 salários mínimos, aonde essa galera está? O Sidônio, quando entra no governo federal, ele entra pensando na seguinte estratégia. Isso aí eu escutei de gente do PT. Nós não vamos nos preocupar tanto com a imprensa, porque o nosso eleitor a gente sabe que a imprensa já faz o trabalho dela. Porque a gente quer o eleitor de 1 a 2 salários mínimos, então a gente precisa atingir essa galera. Então eles vão com a série de projetos com rádios comunitárias, porque sabe que atinge essa galera. O digital. Então, eu defini quem é meu público, defini a mensagem, eu passo a ver o quê?
quais canais eu vou usar para atingir essa galera. Depois eu finalizo isso com um cronograma de atividades. Ou seja, o que eu preciso fazer? Isso tem que estar organizado num plano. Aí vira um plano completo que eu organizo esse processo de estratégia. Então, essa é um pouco a linha que eu gosto de trabalhar para definir, e coloquei no livro, assim, compartilhando um pouco com os colegas, para eles terem um pouco mais de clareza, que eu tenho etapas a cumprir e que essas etapas, uma influencia a decisão da outra. Ah, eu vou para o Instagram, para o Facebook, para o TikTok. Depende. Depende de quem você é, para quem você quer falar, qual público você está, qual o seu tamanho de equipe, o esforço que você tem para fazer, o capital de investimento. Então, assim, depende de uma série de variáveis. Por isso que o nosso trabalho é um trabalho muito de médico, assim, né? De clínico, né? Então, você vai no médico e o médico, ele vai te avaliar. Você fala, olha, eu tô com isso, eu tô passando mal, eu tô com esses sintomas. E o médico faz o quê? Opa, vamos fazer um exame. O médico, com a experiência do médico, ele só de olhar os sintomas, ele já sabe, ela tá com isso. Mas ele faz o quê? Pede um exame de sangue. Tá com dengue. Vamos pedir um exame de sangue, no exame de sangue, opa, bateu, tá com dengue, opa, não é dengue. Vamos fazer um outro exame mais aprofundado? Eu queria que você fizesse esse. E aí você vai investigando, opa, encontramos. Se eu já encontrei qual é o problema, o que eu faço? Remédio. Remédio. Verdade. Para Perfeito. aprofundar. Isso praticamente é uma consultoria, né? O plano que você acabou de falar é uma consultoria, tecnicamente, de investigação, até diagnóstico, né? Para ser aplicado, vamos dizer assim, né? Perfeito. Darlan, desde o começo da história da política, né, a emoção sempre foi um combustível que moveu os motores dela. Em toda a sua trajetória como marqueteiro, o que você descobriu de segredo para emocionar os eleitores? Boa pergunta, hein? Cara, o segredo para emocionar, eu acho que está em buscar se conectar de forma genuína. Assim. O eleitor ele tá muito arisco, especialmente com tudo que parece propaganda, porque ele é bombardeado a todo momento. Assim. E a comunicação política brasileira, ela é uma comunicação política interessante, né? Que ela vem da propaganda, né? Diferente das escolas latino-americanas, a escola brasileira ela nasce numa simbiose com a propaganda. Se você pega, eu lembro que na eleição do Milei, a gente juntou um grupo de colegas, consultores, e fomos lá para a Argentina, ficamos uns 10, 12 dias na Argentina acompanhando os últimos dias de campanha lá do Milei, da eleição do Milei. E aí, eu lembro que eu fiquei surpreso andando por Buenos Aires, que eu peguei um cartaz do Massa, que era candidato peronista da situação, e o cartaz do Massa estava com o dente amarelado. Aí eu falei, deve ter tido um erro de impressão. Aí eu olhei o outro cartaz, olhei o outro, todos estavam. Aí, interessante, porque se você pega uma campanha de vereador no interior do Acre, o candidato a vereador pede para tirar o amarelo do dente. Ou seja, o brasileiro ele tem uma preocupação estética vinda da publicidade, dessa história com a nossa publicidade, muito grande. Então, as nossas peças elas são sempre muito bem apuradas, ajustadas, porque o brasileiro tem essa perspectiva. O latino-americano, por exemplo, ele tem uma outra pegada. Ele tem uma pegada mais estratégica. Então, ele se preocupa mais com a mensagem do que com o envolto da mensagem. A gente, em geral, e aí é uma crítica a nós, a todos nós brasileiros, em geral, a gente se preocupa mais com a embalagem do que com o produto. Mais com a embalagem do que com a bala. Então, são duas visões de mundo interessantes que acabam se chocando, né? Mas acho que essa perspectiva da conexão ela é fundamental para emocionar o eleitor, tá nessa perspectiva de conseguir compreender, né, o que está no coração dele. O desafio nosso é acessar um lugar que nem ele sabe que pode ser acessado. Por isso que a pesquisa qualitativa boa é aquela que consegue tirar da pessoa que ela fale. É conseguir entender atrás do que ela fala
quais são as perspectivas. É como se eu fizesse uma pesquisa hoje do Brasil e falasse assim, você é racista? 99,9% das pessoas iam dizer que não é racista. Por quê? Porque ninguém fala que é racista. São muitas vezes as nossas práticas, é uma coisa aqui, outra ali, que a gente acaba cometendo alguns atos de racismo, podemos cometer no nosso dia a dia. Então, a boa pesquisa é essa que compreende para além. Por isso que se eu for fazer uma pesquisa, quem faz pesquisa acadêmica sobre alguns temas, como racismo, por exemplo, você não pode usar perguntas tão diretas. Você tem que usar outros subterfúgios para conseguir chegar na resposta, saber algo que nem a pessoa sabe que ela está falando, mas está por trás daquilo que ela diz. Né? Então, acho que isso é fundamental para a gente conseguir atingir e acionar esse sentimento no coração do leitor. Bom demais, irmão. Bom, a gente está finalizando aqui, está encaminhando para o final, mas antes, Darlan, eu queria, assim, eu sou uma pessoa, né, já que a gente está falando sobre emocionar, né, mas eu gosto dessa parte do storytelling, de contar histórias. Queria que você pudesse falar um pouco sobre o Darlan, toda a sua parte, né, da sua trajetória como profissional de marketing político, mas quem era o Darlan de antes, como que você chegou até aqui, né, na sua trajetória, e o que você visa de mercado, o que você visa de como os profissionais, o nosso mercado daqui para frente, né? Queria que você pudesse contar um pouco para a gente assim essa história do Darlan, quem é o Darlan, né? Para os nossos convidados aqui, o pessoal que vai estar assistindo a gente, poder contar um pouco, conta um pouco aqui, um pouco dessa narrativa aí da sua, vamos dizer assim, das suas origens, né? Do Darlan Campos. Bacana. Darlan é um mineiro de Patinga, que desde cedo veio para o Espírito Santo, né? Meus pais vieram, meu pai trabalhava numa siderúrgica e foi transferido para cá. E desde os 5 anos, então, moro no Espírito Santo, né? Desde 90. Então, assim, gosto muito do Espírito Santo, me sinto em casa, né? Sou historiador de formação, então a minha formação ela é um pouco diferente de boa parte dos consultores, né, da galera do marketing político, que em geral vem aí da comunicação, do jornalismo, da publicidade, né, às vezes do marketing, né, do direito, né, assim, então a gente tem aí bastante gente nesse processo e eu vim da história, né, sou historiador de formação, acho que isso me trouxe algumas características, né, então a história me permitiu uma compreensão um pouco mais do contexto, então os meus projetos, essa perspectiva de compreensão da realidade ela é muito importante. Tem um conceito em história de um historiador francês chamado Brodel, que fala de longa duração e curta duração. E é algo que eu uso muito nas análises que a gente faz, que é um pouco essa compreensão do que está no curto prazo, o que é mudança conjuntural e o que é mudança perene nas sociedades. Então, entender esses dois gatilhos que andam lado a lado é importante e acho que a minha formação em história me ajudou. Né? Depois disso, a gente foi se aprofundando, né? Assim, acabei indo para um mestrado incompleto em sociologia política, né? Um mestrado incompleto também em história, em algum momento comecei, mas acabei não seguindo. E fui para a área de comunicação política atuar. Sempre apaixonado por política desde cedo, né? Então montei o Grêmio na minha escola de segundo grau. Depois na universidade, a primeira vez que teve chapa de oposição no meu CA, eu que montei a chapa de oposição lá na história. Participei de DCE, de eleição para a Uni. Então sempre tive envolvido, né, nesse processo político. Sempre gostei. E depois a gente decide atuar profissionalmente nisso e começa a se aprofundar no ponto de vista de estudo. Né? A história me dá algumas perspectivas de compreensão da realidade, de história política e tal, mas me deixa algumas outras lacunas que a gente precisou ao longo do caminho ir aprofundando, especialmente no campo da comunicação, do marketing, da publicidade, do cinema. Então a gente vai da ciência política, e entendendo essa como uma área muito multifatorial, né? Que a gente tem diversas arestas e vai trazendo um pouco essa compreensão. Né? Enquanto profissional, a gente foi construindo a nossa trajetória, tendo a oportunidade de passar por alguns estados, né? Podemos fazer campanha lá em Roraima, já fizemos campanha na Bahia, em Minas, Mato Grosso,
e aqui do Espírito Santo. Tivemos a oportunidade de participar de uma campanha de governador em 2022 aqui, a reeleição do Renato Casagrande. Foi uma grande alegria para a gente contribuir nesse projeto. Quem estava pilotando era o Diego Brandi, um argentino que já acompanha o governador há muito tempo, e a gente pôde compor o time. Muito bacana. E nesse processo a gente vai construindo a nossa trajetória, né? Sou alguém que entendo muito que compartilhando que a gente cresce, que a gente se desenvolve, que o mercado melhora. Então, sempre tive essa perspectiva de produzir conteúdo e colocar à disposição do mercado, né? Desde alguns livros, né? Esse meu último livro foi esse Planejamento e Estratégia de Campanha Eleitoral. Estamos em produção de um até com o Juarez Guedes, que vocês gravaram um episódio com ele também, né? Também é uma figura sensacional, um cara que a gente admira demais e vamos falar exatamente de emoção, né? Vamos falar um pouco de emoção em campanha eleitoral, esse livro que a gente está nesse momento trocando os minutas, ele escreve um pouquinho, eu escrevo e tal, e se Deus quiser sai no segundo semestre aí, uma meta nossa. E nessa perspectiva a gente vai construindo a nossa caminhada com foco muito nessa perspectiva estratégica, né? Aqui nós somos uma consultoria, nós não somos agência, né? Então isso significa que a gente não, em geral, não entrega a operação, a gente monta time de operação, então alguns clientes querem que a gente monte, a gente vai no mercado, monta os times, né? Mas é muito comum a gente encampar projetos em que a gente modela junto com parceiros locais. Então, é comum os políticos terem alguma agência de publicidade próxima e a gente, junto com essa agência, faz o processo, sempre cuidando dessa parte de pesquisa, planejamento e estratégia e tocando junto com a agência essa perspectiva de operação. Então, tem sido um caminho de construção que a gente tem feito e que tem dado bastante certo, né? E é isso, assim, à disposição, uma alegria muito estar aqui com vocês, agradeço muito o convite, né? A gente conversava aqui antes, que a gente já se conectou há bastante tempo, né, Jonas? E muito legal se reencontrar e ver esse espaço que vocês estão criando, e com certeza a gente deseja aí vida longa para esse projeto. Acho que mais iniciativas dessas são cada vez mais importantes e o mercado precisa disso, né? A gente conversar mais, falar mais, porque é assim que o mercado melhora, né? Quanto mais bons profissionais a gente tiver no mercado, melhor para todo mundo. Porque você vai subir o seu ticket de trabalho, eu vou subir o meu ticket de trabalho, e aí a gente vai conseguindo começar a diferenciação, né? Porque a gente está vivendo um momento, na minha avaliação, de expansão do marketing político, ou seja, os políticos percebendo que precisam contratar, mas muitos deles se frustrando, porque acabam contratando gente que acaba não entregando aquilo que eles precisam, né? Então eu acho que isso vai fazendo com que o mercado consiga ser nivelado e assim como todo mercado, eu vou ter bons profissionais, maus profissionais, e a gente vai se dividindo e construindo. Então, mas quanto mais gente boa a gente tiver no mercado, eu acho que isso puxa para cima a nossa profissão. Então, quero parabenizar aí pelo espaço e fico à disposição de vocês sempre que precisarem. Darlan, pegando um gancho, né, do que você acabou de falar sobre os políticos do contrato e tem essa frustração de não conseguir o êxito do que eles buscam, eu tenho muito deparado também com essa questão do político, né, que também não tem o conhecimento, porque ele é político, ele não é estrategista, nem é marqueteiro, seja para a sua ação de execução de mandato, ou seja para uma eleição, ele estando como pré-candidato pela sua primeira vez ou a sua reeleição, é que tem muito uma visão de mercado, estruturalmente falando, aonde implementar um ecossistema dentro da cabeça do político, né? E isso é minha visão, tá? Eu acredito que o que eu vou te falar, que eu estou te falando, você também tenha se deparado com isso, mas é que o político ele entende que como um vídeo bem produzido ou um story maker que o acompanhe, isso seja marketing político, mas na verdade é uma percepção completamente errada, acredito eu, né? E eu acho que o marketing político, como você bem disse aqui diversas vezes, a estratégia ele começa a se desenhar um plano e tem que ser impresso pelo papel.
eu acho que antes de se implementar ou do que um criativo, ou uma peça gráfica, ou um vídeo que está sendo visto pela rede social, eu entendo que aquilo dali é o produto final. É tudo uma construção que houve no backstage, né, no bastidor, para que aquilo dali de fato saísse do papel, tenha tomado forma e vida, e aí então ter sido publicado naquela rede social que foi tomada a decisão de estratégia, né? E o político não, o político ele tem visto assim, não, eu vou produzir um vídeo assim, tem legal, né? Eu costumo até dizer assim, cara, quando eu começo a pegar e ver um vídeo, isso é uma analogia minha, tá? Aonde tem, quando você começa o vídeo, tem 300 milhões de efeitos, você já vê que o conteúdo já não é tão bom, porque ele precisa ser enfeitado tanto ao ponto de que ficou legal, ficou bonito por causa dos efeitos, e não pela essência do conteúdo. Né? Acredito que você também tenha se deparado com isso via mercado, né, cara? E cada vez mais as pessoas falam assim, eu quero... qual é a ideia? Vamos planejar assim, algo como se fosse fora da caixa, sabe? Uma coisa que a cada passo, a cada decisão, a cada construção tem que ser algo, não vou dizer que seja igual, mas né, a gente vive num mundo que hoje, pela nossa opção, né, a IA está aí, né, a inteligência artificial e tudo mais, né, veio para nos dar esse auxílio, para nos dar esses apoios, né? Mas dizer que a gente vai inventar a roda, dificilmente acredito que isso vá acontecer. Então, só pegando esse gancho, como você falou, né, dessa parte política, a gente também tem que trabalhar isso, né, o nível de consciência na cabeça dos políticos ou dos pré-candidatos, de entender que não é o videozinho bonito que vai dar a devida autenticidade, autoridade e vai fazer com que o eleitor o reconheça por trabalhar aquela pauta, né? Eu acredito muito que isso é um trabalho que tem que ser construído antes para depois ser exposto na rede social. E aí cabe a nós, naquele momento, entender qual é a rede social, né? Então, é muito importante isso daí que você falou. Irmão, você já adiantou um pouco das suas considerações finais, mas só para a gente organizar no bloco, queria suas considerações finais, mas antes finalizar você com uma pergunta que assim a gente faz a todos os nossos parceiros e convidados. O que você tem mais de encantador, né, no seu trabalho como consultor? Assim, qual que é o que mais te encanta hoje se um cliente, né, um partido te procurar e essa questão assim, dentro do que você faz, o que te mais enaltece, o que te deixa mais encantado no seu trabalho como consultor de marketing político? Eu acho que a característica do meu trabalho mais pontual nesse processo é a capacidade de conseguir traduzir num plano de trabalho o caminho que a gente precisa seguir. Assim. Então talvez não seja a grande criatividade numa peça super diferente, num vídeo e tal, mas é a capacidade de olhar para a realidade específica do nosso cliente e perceber quais os passos nós precisamos seguir para atingir o nosso objetivo. Acho que é de construir um plano, e aí isso vem um pouco da minha característica de ser um pouco mais metódico, né, de gostar dessa perspectiva de passo a passo, de etapas, de construir o plano em etapas, de ir percebendo o que a gente vai evoluindo. Então, acho que essa seja a grande característica do nosso trabalho que a gente tem entregado para os nossos clientes assessorados nesse tempo, nas campanhas, né? E aí, sempre lembrando que isso independe de derrota ou de vitória, mas depende de pegar um trabalho, ter começo, meio, fim, e chegar no fim dele e falar assim, nós fomos mais longe porque nós tivemos essa trajetória seguindo esse caminho, né? Então, acho que isso é uma característica que a gente tem e que a gente preza muito por isso. Muito bom. Gabriel, mais alguma pergunta para o nosso convidado? Não, é isso. Eu acho que foi bom, foi bastante esclarecedor. A gente falou bastante sobre pré-campanha, muito sobre marketing político. Eu acho que era essa a intenção. Eu estava até conversando com um outro candidato, um outro convidado que vai gravar aqui com a gente. E estava falando com ele sobre isso, né? Que tem esse roteiro, mas que a ideia é que a gente possa conversar mesmo com os profissionais, que a gente tenha como falar.
até para tirar um pouco essa ideia do marketing político da gente só, sabe? Porque a gente trabalha como marqueteiro, como consultor, e aí a gente tem muito essa ideia por dentro, e às vezes parece que o político não consegue entender muito bem como funciona, e talvez numa conversa assim, onde a gente possa conversar melhor sobre marketing político, falar com mais detalhe e disponibilizar isso gratuitamente no YouTube, talvez seja um caminho para ele se interessar e entender melhor sobre como que funciona o nosso trabalho, né? Na verdade, essa ideia de falar sobre a eleição, ela é muito mais um pano de fundo para criar um interesse de conversar sobre isso, do que necessariamente o final, né? O objetivo final desse projeto do xadrez eleitoral. Claro. Mas eu acho que é isso, eu acho que foi um episódio muito bom. A gente vai ficar até um episódio comprido, né? Mais comprido que os outros, mas isso mostra que a conversa tá boa, porque a gente só vai conversando muito quando a conversa tá boa. E o conteúdo, quando ele é denso, ele entrega muita riqueza, né? Hoje a gente vê muito microconteúdo na rede, né, Darlan? Mas você vê que são microconteúdos muito rápidos e às vezes não aprofunda muito. Exatamente. Então, acho que episódios como esse, como a gente está aqui se propondo, a entregar verdadeiramente o suprassumo, né, do marketing político, das estratégias, é fundamental até para que as pessoas entendam verdadeiramente o que é o marketing político e que suba a régua, né? Uma das coisas que eu tenho trabalhado muito, Darlan, é fazer esse nível de consciência não só dos políticos, mas dos pré-candidatos ou pessoas que trabalham com marketing político entenderem, né? Seja aprofundando mais o sistema, como se fosse um story maker, ou se for um designer. O marketing político ele é uma área ampla, uma vasta conhecimento. Então, a gente trabalhando, falando de política, a gente também ajuda esses profissionais, de uma certa forma, a entender melhor a parte de estratégia, né? Então, é muito importante. Bom, senhoras e senhores, muito obrigado a todos aqui que ficaram, né, no episódio. A gente vai trabalhar aqui também com alguns cortes, então queria lembrar para vocês também, não deixem de seguir aqui o nosso canal, já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe com quem vocês acham que precisa receber esse conteúdo. Nosso convidado especial de hoje, Darlan Campos, um grande profissional, escritor, está aqui à disposição da gente também, se vocês precisarem. Darlan, muito obrigado, meu irmão, por participar aqui conosco. Grata felicidade, você não sabe o quanto eu estou muito satisfeito e feliz desse nosso reencontro depois de alguns anos, mas quero que você saiba que o seu amigo aqui está à disposição, né, e pode contar com a gente aí.